Porque aquilo que era pertinente para mim não era a vontade de Deus. Porque esta igreja, estabelecida 44 anos atrás, ela vai viver por longos anos, não só mais 44, mas por uma longa geração, até que o Senhor nos leve para junto de si. É a nossa esperança. E para isso é importante que o povo fiel continue servindo fielmente neste local. Então, os anos difíceis, as portas quase fechando, quantos por vezes com meia dúzia de irmãos. Orações pedindo que Deus não deixasse a igreja morrer. E hoje nós olhamos bancos cheios, batismo, uma igreja que comemora com alegria mais um ano de existência. Então, meus irmãos, não há como não dizer que Deus está agindo naquilo que ele começou 44 anos atrás. E o versículo de Filipenses 1,6, ele vai unir o passado, o presente e o futuro da igreja. Por quê? Porque a graça de Deus, ela não tem validade. E nessa perspectiva, meus irmãos, o que Deus começou, ele vai continuar, e aquilo que ele continua, ele vai completar. Então, vamos ver mais uma vez Filipenses 1,6. E se você tem a sua versão, vamos ler todos juntos? Eu imagino que você deve ter a versão NAA. Se você não tiver, só acompanhe. Mas vamos ler todos juntos para que fique inculcado na sua mente. Vamos ver. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus queridos, essas palavras são um lembrete para nós que a igreja não é projeto humano. A igreja, ela não foi idealizada por homens. A igreja, ela é uma obra divina em andamento. Deus usou aqueles homens, se eu vi as fotos do ano passado, dos 43 anos, que estavam ali os fundadores, eu não sei se vai passar ou se já passou, mas é interessante que aqueles homens, aquelas pessoas, aqueles irmãos, foram usados por Deus, mas a igreja não existe por causa deles. A igreja existe porque Deus iniciou essa obra e é Ele quem tem sustentado todos esses anos. Nesse meio tempo, passaram alguns ímpios e incrédulos, talvez ímpios é uma palavra muito forte, incrédulos como eu, que não enxergavam aquilo que Deus estava fazendo. E é tão bom quando nós somos surpreendidos positivamente pelo Senhor. Então, a igreja não nasceu de uma ideia, mas de uma iniciativa do céu. A igreja ela não se mantém por mérito, mas pela graça perseverante de Deus. A igreja não terminará inacabada, porque Deus nunca deixa nada pela metade. Então, quando nós cremos nesta verdade, nós entendemos que não importa quem estiver aqui, não importa quantos anos passarem, a igreja de Deus. E se nós temos o desejo de fazer a sua vontade, essa igreja perdurará. Então, queridos, eu tenho 3 lições importantes baseadas nesse versículo que eu gostaria muito que pudesse encorajar o seu coração, a fim de que talvez o ano que vem, não só vocês e eu estivéssemos aqui, mas novas pessoas possam ser encorajadas a unirem-se à Igreja de Deus. Eu costumo dizer aos nossos irmãos que quando nós planejamos estar aqui daqui a um ano, isso começa hoje. Isso começa a partir de hoje, pensando no amanhã. Não posso fazer plano para o futuro sem lembrar que a minha vida com Deus era importante hoje. Então, primeiramente, meus irmãos, a primeira lição que nós vemos
É que Deus, ele é o iniciador da obra. Paulo vai dizer, aquele que começou. Então, o apóstolo Paulo não está dizendo para os filipenses, foram vocês que começaram bem. Ele não está dizendo que o mérito é deles. Paulo vai dizer que é aquele que começou. Então, desde o primeiro instante da história da salvação e da história desta igreja, o protagonista é Deus. Nós vimos aqui o criminoso José, 44 anos na igreja. Mas o protagonista é Deus. É Deus quem nos sustenta. É Deus quem fortalece. É Deus quem nos dá o desejo de prosseguir e, principalmente, de fazer com que essa igreja chegue aqui saudável, prosperando, crescendo. A igreja ela não começou com uma placa. Ela não começou quando foi estabelecido um estatuto, uma diretoria. Pelo contrário, ela começou quando Deus colocou no coração de alguém, quando orou para que nessa rua, nesse terreno, fosse estabelecido um local onde Deus pudesse ser adorado. Meus irmãos, antes de nós amarmos a Deus, Ele nos amou. Olha a Bíblia para 1 João capítulo 4, verso 19, e sim, eu derreto facilmente, tá? Eu não precisa ficar preocupado. Mesmo no inverno já transpiro bastante, né? Fica bem tranquilo, tá? Alguém lê para nós aí 1 João 4, 19, por gentileza. Então, meus irmãos queridos, antes de nós escolhermos a Cristo, Ele já havia nos escolhido. Essa igreja não é uma iniciativa humana. Nós sabemos que a iniciativa foi um fruto de Deus, veio do céu e não da terra. E dentro dessa perspectiva, a igreja não nasceu da boa vontade de alguém, mas porque Deus teve misericórdia deste povo, desta cidade. As igrejas não nascem da mente de pessoas. As verdadeiras igrejas de Cristo, elas nascem porque é a vontade de Deus que pessoas possam adorá-lo em espírito e em verdade. E aí, meus irmãos queridos, cada pessoa que um dia se converteu aqui, cada batismo nesse tempo, cada hino que já foi cantado nesse lugar, começou porque foi a vontade de Deus. E se ele quis começar, é porque ele sabe qual é o fim dessa história. Hoje, dia 6 de dezembro de 2025, é só mais um dia dentro da história dessa igreja que nós desejamos que perdure até a volta de Jesus. E se Deus é o iniciador da obra, ele também é o sustentador. Veja no texto, vai dizer, aquele que começou a boa obra em vós. Então, Paulo, ele não vai dizer a boa obra entre vós. Ele vai dizer aquele que começou a boa obra em vós. E isso é importante porque, meus irmãos, porque Deus, ele não trabalha somente ao redor da igreja. Ele trabalha dentro da igreja. Trabalha no coração do seu povo. E vou dizer uma coisa para vocês que logo eu notei. Talvez para vocês não é tão impactante ou importante. Muitas foram as vezes que eu cheguei aqui e eu fui tocar piano. Sabe por quê? Porque não tinha quem fazia. E muito me alegrou vendo o Clayton tocar. Primeiro, porque eu nem sabia que o Clayton tocava. E segundo, porque ele tocou bem. Então, para mim, é uma surpresa agradável ver o rapaz, que eu não sei o seu nome. Cadê o rapaz? Cadê o rapaz? Não sei eu? Como? Giovanni. As moças, né, acho que talvez uma jovem senhora ali, estavam cantando, meus irmãos, essas coisas não tinham.
Então, às vezes que eu vinha aqui, nós tínhamos consultório bacana. Não que os irmãos não faziam, mas dentro da sua simplicidade, eles faziam aquilo que podiam. E você que não acompanhou a história dessa igreja, talvez essas palavras elas não fazem sentido. Mas é triste quando nós chegamos numa igreja e vemos bancos vazios. É muito triste quando nós chegamos na igreja vendo pessoas passando na frente e não entrando. É maravilhoso vê-los todos fardados de verde. Eu, como corintiano, não gosto de verde, mas a camiseta de vocês é muito linda. É bacana quando nós vemos o povo de Deus chegando para adorar a Deus. E sabe, meus irmãos, para nós é um encorajamento muito grande daquilo que Deus tem feito. Uma das coisas que o ano passado, quando eu cheguei aqui, e vi tudo aquilo que os irmãos estavam fazendo, eu tinha certeza que a igreja cresceria. Por quê? Porque só um povo interessado em fazer a vontade de Deus faz o que vocês quiserem. E não foi um trabalho simples. Todos que puderam acompanhar sabem de todo o ímpeto, a começar pelo pastor que estava liderando todos os irmãos, que com o seu amor, que com o seu desejo, saíram da sua zona de conforto e foram servir. Talvez alguns de vocês que estão aqui hoje são fruto daquele trabalho do ano passado. Então, meus irmãos, nós nunca podemos enxergar que Deus não usa as nossas dificuldades e tristezas para a sua glória. As tragédias no Rio Grande do Sul, infelizmente, elas não vão acabar, mas sempre são oportunidades para nós podermos servir ao Senhor. Uma das coisas que eu expliquei para o nosso povo, e você via muitas pessoas na internet dizendo que o Rio Grande do Sul é um lugar espírita, que tem pessoas de coração duro, e Deus estava punindo o Rio Grande do Sul, como se de Santa Catarina para cima todo mundo fosse santo. Não tivesse nenhum, todo mundo. Não, pelo contrário. Nós não entendemos quais são os propósitos de Deus. Mas nós, como povo de Deus, não podemos ficar na zona de conforto. Quantas igrejas existem em Canoa, vocês sabem? Eu não sei, mas eu sei que essa daqui não ficou de braços cruzados. E isso é importante, meus irmãos. Por quê? Porque Deus estava trabalhando em vocês. A boa obra, ela é interna, espiritual, progressiva e contínua. Sabe por quê? Porque Deus, ele não trabalha no prédio. É bacana ter um arzinho condicionado aqui, né? Quando eu cheguei aqui, eu falei, ei, Jesus, graças a Deus tem um ar condicionado. Deus trabalha no seu coração. Deus trabalha no coração do povo. Vai ser uma bênção quando vocês tiverem que demolir esse prédio, construir um maior, ou talvez aumentar um pouco mais. Achei muito legal a casa do pastor. Me lembro quando começou a construir. E sabe, meus irmãos, nós que acompanhamos essa trajetória, é uma bênção quando nós chegamos e vemos aquilo que Deus tem feito através dos irmãos. Então, nos momentos mais escuros, quando tudo parecia parado, Deus não parou. Houve um remanescente fiel, alguns dos irmãos que ainda estão aqui servindo fielmente. Talvez Deus já levou alguns para o lado celestial. E quando Deus for levando outros para o lado celestial, devem se levantar outros. Por quê? Porque é assim que Deus age. Ele vai trabalhar no coração de cada um de nós, de cada um que ama a sua obra, para que ela possa ser levada adiante. Meus queridos, Filipenses 2,13, você pode abrir a sua Bíblia lá, por gentileza? Filipenses 2,13, você está no capítulo 1, só abrir a página, ou talvez na luz da página aí, vai dizer o seguinte: porque Deus é quem efetua em vocês, tanto a querer como realizar segundo a sua. E que está na sua Bíblia aí? Boa vontade. Boa vontade de quem? Do meu José? Do pastor Flávio? A boa vontade de quem?
de Deus. Só que não se para por aqui. Vem lá para nós o versículo 12. Sigam clamando como vocês sem obedecer, não são do meu deserto. Porém, muito mais agora. Também vocês devolvam a sua salvação com temor e temor. Então aqui nós temos uma equação importante. Se é Deus quem efetua em nós, Paulo vai dizer também que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Então a equação é simples. Deus opera, nós obedecemos. E o resultado disso é o quê? Nós permaneceremos firmes. Olha, meus irmãos, muitas igrejas fecharam. Os mais antigos talvez vão lembrar que uma das igrejas mais proeminentes de Porto Alegre, lá no bairro de Petrópolis, ela fechou. Muitos foram os pastores que saíram desta igreja e estão servindo até hoje no ministério. A igreja do Cristal, que hoje está aniversariando, eles estão fazendo 58 anos de idade. A igreja bíblica lá do Partenon tem 60 e poucos anos de idade. Mas sabe o que é triste? São duas as igrejas onde menos tem pessoas hoje. Pessoas que no passado, igrejas que no passado elas tinham bastante gente, eram proeminentes. Mas infelizmente acabou que muitos saíram, poucos tiveram interesse de servir, poucos tiveram interesse de levar a obra adiante, e a igreja sofre. Meus irmãos, entendam o seguinte: todas as igrejas, todas passam por dificuldades. Todas elas. E as dificuldades, elas são para o nosso crescimento. Vocês não estariam aqui hoje se não fossem as dificuldades do passado, ensinando aqueles que estavam aqui a continuar dobrando seus joelhos e acreditando no poder de Deus, a fim de que pudesse ter um povo fiel que pudesse servir o Senhor. Os testemunhos que tivemos hoje são a prova de que Deus continua agindo no coração do povo de Canoas. Quantas pessoas naquele bairro ainda não necessitam de um encorajamento, não precisam de um direcionamento de uma igreja bíblica que prega a palavra de Deus? Nossas vidas é que deve ser o espelho que vai refletir a glória de Jesus. Então, meus irmãos, é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, mas também é importante nós obedecermos, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então, mesmo quando os filipenses enfrentaram divisões, desafios e perseguições, Deus não estava parado. Deus estava santificando, mudando corações, ajustando rumos, purificando intenções, e assim acontece conosco. Muitas vezes nós não percebemos, mas Deus continua agindo. O irmão José estava dizendo que no momento que ele fez uma decisão a Cristo, o Senhor transformou a sua boca. Deixou de falar palavras tortas. E até vendo quando as pessoas do mundo colocam o apelido de cristão, porque esse é um apelido pejorativo, mas não é assim quando nós somos conhecidos como cristãos. Pior é quando a gente é conhecido por outros nomes. Mas se as pessoas nos conhecem porque nós amamos a Deus, isso é maravilhoso. É isso que faz com que pessoas possam ver Cristo em nós. É isso que faz quando Deus ele segue agindo em nossas vidas. Então, queridos, há 10 anos atrás, talvez as pessoas poderiam ter pensado, assim como eu pensei, será que não é hora de fechar as portas? Será que não é hora de começar em outro lugar? Talvez a igreja poderia ter recomeçado, mas a igreja não pertence a homens. A igreja pertence a Deus. A Igreja Batista da Graça
ela não pertence a vocês. A igreja pertence a Deus. Nós somos privilegiados em poder servir aqui. Eu digo nós, porque nós somos irmãos em Cristo. E seja aqui, seja na tristeza, em qualquer outro lugar. Nós somos irmãos, estamos servindo ao mesmo Deus. Winston Taylor, meus irmãos, o grande missionário, ele disse certa vez: a obra de Deus, feita do jeito de Deus, nunca faltará o suprimento de Deus. Nunca. Aí vai bancos vazios? Ah. Então há oportunidade de nós trabalharmos. Há oportunidade de nós agirmos. Há oportunidade de arregaçar as mangas e viver Cristo. De viver e pregar Jesus Cristo. Vai para 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13, alguém leia para nós, por gentileza, para eu tomar um pouquinho de água? Quem achou pode ler. Todos os fiéis, ele permanece fiel, não tem maneira nenhuma. Então, meus irmãos, toda igreja, repito, toda igreja é reflexo da perseverança de Deus. Porque Deus é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. E aí, meus irmãos queridos, nós entendemos que a obra do Senhor vai avante mesmo com pecadores sendo parte dela. Nós entendemos que o poder não vem de nós, o poder vem de Deus e do seu Santo Espírito, agindo com sua graça nas nossas vidas. Nós vimos, meus irmãos, que Deus é o iniciador da obra, Ele é o sustentador da obra e, finalmente, Ele é o consumador da obra. Note, voltando lá para Filipenses 1,16, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. O grande Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: quando Cristo começar uma obra na alma de alguém, ele não para no meio do caminho. Ele sempre termina. Nós entendemos que aqui Paulo está falando sobre a salvação, esta boa obra, mas também é perfeitamente claro que ele está falando sobre a obra de Deus. E aqui, meus irmãos, tudo que Deus inicia, ele leva à perfeição. Ele não apenas começa e sustenta, mas ele também completa. Quando é falado sobre o dia de Cristo Jesus, está apontando para a consumação final, a glorificação da igreja, quando todo erro, quando todo pecado, quando toda falha será removida e quando toda lágrima será enxugada. E isso é aquilo que é importante para nós. A perseverança dos santos. Por quê? Quem realmente foi alcançado pela graça será mantido pela graça até o fim. E esta verdade, meus irmãos, deixa claro para nós que a segurança da salvação não está na mão do cristão, mas na mão do Senhor. Então é Ele quem vai continuar sustentando o seu povo. É Ele quem vai continuar derramando graça sobre nós. Merecemos? Não. Nós não merecemos lá, vocês não merecem aqui, mas pela graça de Deus, nós continuamos. Continuamos servindo, continuamos cada dia, cada domingo. Eu não sei se aqui é quarta ou quinta-feira, mas cada mês de semana nós continuamos fazendo a obra de Deus. Porque nós o amamos e entendemos que pela sua graça nós estamos aqui. E Ele tem perseverado, tem nos ajudado a perseverar na sua obra. Então, queridos, há esperança para o futuro da igreja, porque Deus é fiel. Irmão José, quantos pastores já passaram por essa igreja, você sabe? Se você falar um monte, não vale. Quantos? Que se estabeleceram como pastor da igreja?
Sabe Josias, William, alguém sabe? Vamos fazer uma. A igreja tem 44 anos, né? Pastor Flávio, está quanto tempo? 5 anos. O pastor mais longevo aqui foi quem? Que ficou mais tempo? Não. Pastor Cleves? 16 anos. Que benção. Olha, meus irmãos, eu sou do seguinte partido. Eu sou do partido que o pastor ele tem que ficar na igreja por muitos anos. Eu sou pastor da igreja lá da Tristeza há 18 anos. Praticamente 18 anos. Eu acho que só assim a igreja ela pode se desenvolver. Isso não é uma crítica, porque a gente sabe que muitas coisas ocorrem nesse meio tempo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: eu posso dizer sem sombra de dúvidas que a igreja tem hoje, e não desmerecendo os demais, porque eu também creio que ela é homem de Deus, a igreja tem hoje um grande homem de Deus, que com a sua família estão servindo fielmente nesse lugar. Mas sabe o que acontece? Líderes vêm e vão. Líderes vêm e vão. Nós, como pastores, sabemos que o que move a vida de um pastor e da sua família é a vontade de Deus. Se alguém lá em 2007 me perguntasse, você foi para o Rio Grande do Sul? Eu não demonizo o Rio Grande do Sul porque eu não conhecia. Mas dificilmente eu gostaria de vir para cá, não pelo povo, mas porque eu não conhecia o lugar. Hoje, quando nós vamos para São Paulo, para a gente ficar de férias lá, eu não vejo a hora de voltar. Porque nós entendemos que a vontade de Deus é que nós estejamos aqui com as nossas famílias. Mas nós entendemos. Na nossa igreja, pastor Roger ficou 24 anos como missionário fundador. Eu já estou lá há 17, por 4 anos nós trabalhamos juntos. Mas muitos pastores passaram lá. Os missionários dos Estados Unidos que vinham para cá, para Porto Alegre, faziam da Igreja da Tristeza sua base por um tempo para eles aprenderem português e depois foram para os mais diversos lugares. Eu digo isso para vocês por quê? Porque líderes vêm e vão. Graças a Deus pelo pastor que hoje está à frente dessa igreja. Só que entenda o seguinte, meus irmãos. Deus não abandona o seu propósito nem a sua obra. Aquilo que começou em 1981 permanece até o ano de 2025 e prolongar-se-á até quando Deus quiser. Pode ouvir os bocas de sabão falar que a igreja tem que mudar de lugar, mas quem manda é Deus. A última palavra é do Senhor. Então, meus irmãos queridos, a igreja não vai permanecer até que o dinheiro acabe. A igreja não vai permanecer somente até o próximo problema. A igreja ela não vai permanecer até que o nosso ânimo acabe. Não. A igreja vai permanecer até o dia em que Jesus voltar e nos levar para o lar celestial. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa esperança. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui, primeiramente, porque Deus estabeleceu essa igreja. Nós estamos aqui porque é a vontade de Deus. Mas também nós estamos aqui para servir. Não é para ficar deitado em berço esplêndido. Nós estamos aqui para servir. E a continuidade dessa obra que tem Deus como seu fundador, protetor e aquele que é o seu fortalecedor, vai usar cada um de nós para que ela prossiga. Será que somente nas tragédias nós cresceremos? Não. Deus também pode usar os tempos de calmaria para que a igreja possa crescer. Para concluir essa noite, eu sei que todo mundo gosta dessa palavra, conclusão. Para concluir essa noite, a história dessa igreja, meus irmãos, é só uma linha da graça de Deus. Por quê?
começou no passado pela misericórdia, continua hoje pela fidelidade e terminará no futuro pela glória de Deus. Essa é a confiança que o apóstolo Paulo tinha. Não em si mesmo, não nos filipenses, mas em Deus. E aí, queridos irmãos, é essa confiança que precisa marcar a nossa fé e a fé da nossa igreja. O passado nos lembra o que Deus começou, o presente nos revela o que Deus sustenta, o futuro nos aponta para o que Deus completará. E eu espero de coração que você possa até os seus 100 anos ver o que Deus vai fazer aqui nessa igreja. Desejo, meus irmãos, que Deus nos conserve em vida para ver o agir do teu Santo Espírito nas vidas de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Gostaria que somente Deus e você que conhece o seu coração pudessem refletir nessas palavras que eu vou dizer, mas todos, por favor, com as cabeças baixas e olhos fechados. Quero pedir a licença para o meu amigo pastor Flávio apenas para dirigir esse apelo, não fazendo ou pedindo que você se levante do seu lugar ou que de alguma forma faça algum gesto. Não. Somente você e Deus conhecem o seu coração. E eu quero dizer a você o seguinte: talvez alguém aqui vai olhar para a sua vida, para o seu coração, e talvez vai pensar que Deus parou de agir. Seja nessa igreja, seja até mesmo através de você. Talvez hoje você está desanimado, achando que Deus está com os ouvidos fechados ao seu clamor. Meu irmão, minha irmã, o texto que nós vimos é uma promessa pessoal e coletiva. Aquele que começou a boa obra em vocês a aperfeiçoará. O Senhor não desiste de nós. Deus não desistiu de você. Não se deixe enganar. Não se engane por si mesmo ou por si mesmo. Abra o seu coração ao Senhor, clame, Deus me perdoe. Perdoe por estar sendo enganado pelo meu próprio pecado. Faz com que a minha vida seja um espelho que reflita a glória de Jesus. Faz com que a minha vida possa ser um instrumento da sua vontade, da sua graça, para que essa igreja continue prosseguindo até a volta de Cristo. Faça isso, meu irmão, no seu coração, e você pode ter certeza que todos poderão ver a sua decisão. Agora, se essa noite há alguém que não conhece Jesus como Salvador, eu quero usar o exemplo do nosso querido irmão José. Deus agiu em seu coração através do Santo Espírito. E ele foi transformado. Você pode ter a sua vida transformada essa noite se você crer em Jesus Cristo. Converse com o pastor Flávio, com a irmã Karen, ou com alguém da sua confiança, caso você queira saber como você pode entregar a sua vida a Jesus. E vamos juntos, queridos, cada dia das nossas vidas, trabalhar para que essa obra prossiga, para que nós possamos ver o que Deus tem feito através de nós e também por nossas vidas. Senhor, fala ao coração do teu povo. Obrigado por esse tempo que o Senhor tem sustentado. Obrigado por tua graça, Senhor. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é quem tem estabelecido, o Senhor tem fortalecido e tem dado graça para que a sua obra prossiga. Obrigado por esses irmãos queridos. Obrigado, Senhor Deus, por todos aqueles que amam ao Senhor e com todo o seu ímpeto têm te servido. Para a glória de Jesus. Nós oramos e agradecemos em nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Alguém que